meus amigos, está na hora de a gente ficar pelo menos um pouco feliz, né? Ontem à tarde, no dia 4 de novembro, eu recebi no meu WhatsApp, né, um áudio de um deputado federal dizendo que a PEC, aliás, que a ADI 5668, faz parte de um vídeo que eu fiz aqui, uma denúncia também, para que a gente pudesse se manifestar. Então, esse deputado teve uma reunião com o STF ali, com algumas pessoas da própria Suprema Corte, que eu tô com a cabeça aqui voltada para as eleições norte-americanas. Mas, enfim, isso não importa. O mais importante, a momento, né, não importa, mas o mais importante é saber que não vai ser pautado a ADI 5668, e aí nós temos, a momento, a derrota do PSOL, do Partido Socialista e de toda a corja esquerda brasileira, esse câncer que nós temos nessa nação que quer acabar de uma vez com e erotizar e trazer ainda mais a sexualização das nossas crianças. E o vídeo de hoje também é para falar justamente sobre isso, né? O que acontece? Ontem eu fui assistir um filme com a minha filha, né? A minha filha tem 11 anos de idade, e nós fomos assistir o filme esse aqui, tá? E, cara, é inacreditável. Então, antes de eu falar sobre o filme, eu quero dizer para vocês, não adianta, e agora é com você, pai, mãe, que está me assistindo agora, não adianta a gente lutar contra uma ADI 5668, não adianta a gente, através do nosso voto, a gente tentar mudar de alguma forma o pensamento que a gente está vendo hoje, essa construção que está sendo elaborada para a nossa nação, e a gente, tendo também as nossas responsabilidades dentro de casa, a gente acaba não fazendo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa luta, nós somos como pessoas, como um grão de areia no meio do mar, do oceano inteiro. Não sei se você está conseguindo me entender, porque a mídia, ela faz um trabalho gigantesco em cima disso, a cultura, a educação, tudo gira em torno de uma pressão enorme em cima da família para destruir os costumes, destruir os nossos valores, destruir os valores cristãos. E ontem, quando eu estava assistindo esse filme junto com a minha filha, o Miraculous, né, da Ladybug, né? Então, ficou claro para mim o quanto as nossas crianças são expostas a uma ideologia de gênero que tenta se impor ainda mais. Graças a Deus, a minha filha, ela não vai passar batido diante disso tudo. Eu explico para ela o porquê eu sou contrário à ideologia de gênero, porque eu não de certa forma, não aceito, né, a condição de constituição de família entre homem e homem e crianças, mulher e mulher e crianças. A minha filha de 11 anos, ela já sabe disso. Eu ensino para ela, eu explico para ela, ela entende corretamente, entende muito bem o meu posicionamento e o posicionamento da família da qual ela faz parte. Então, como eu falei para vocês, a gente está diante de um sistema terrível, né? E ontem, assistindo esse filme, e eu peço para que você, pai, assista junto com o seu filho esse filme, e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Então, já quero dizer aqui, eu vou dar spoilers do filme, então, se você, enfim, veja o spoiler e depois você assiste o filme, que vai dar tudo a mesma porcaria. Para nós adultos, esse filme é uma bosta. Mas então, vamos lá. Acontece o seguinte, Ladybug, ela vai junto com as crianças, é como o filme do Homem-Aranha. Ao invés de ir para a Europa, agora ela sai da França e vai para os Estados Unidos, para a capital ali, né, para Nova York, e ela encontra alguns super-heróis. Então, o que acontece? A trama toda vai se desenvolver nisso, de um vilão que vai aparecer, vai querer destruir algumas coisas, enfim. O mais importante é que havia uma liga de super-heróis, tipo uma Liga da Justiça ou os próprios Avengers, né? E ali tinha uma família constituída de heróis. Um homem, que era um super-herói, tipo um Superman, uma mulher muito igual a Capitã Marvel, e duas crianças, que eram filhas desse casal. Só que o que acontece é o seguinte: quando essa Ladybug ela chega em Nova York ali, tipo no museu, sei lá, ela conhece duas garotas, ou ela é apresentada, enfim, são duas garotas ali, que é filha desse casal aí de super-heróis, e essas duas meninas, elas têm superpoderes. E quais são os superpoderes delas? Uma é uma habilidade assim muito especial, anda de skate, é bem descolada, essa menina já é toda assim, bem caracterizada, meio pro universo, sei lá, assim, um universo meio feminista e tal,
né? Então, quando ela se veste com a roupa de super-herói, ela fica com uma aparência masculinizada e a voz dela vira uma voz de menino. Atente a isso. E a outra, que é a irmã dela, ela vira um androide. Na verdade, ela não é um ser humano, ela é um androide. E o que acontece? Ela é um androide com o terceiro olho, o olho que tudo vê. E qual é o poder dela? Ela vê todas as pessoas, ela sente todas as pessoas. Então, para quem entende um pouco sobre nova ordem mundial, nova era, os Illuminati, satanismo, entende o que eu estou falando quando eu falo do terceiro olho. Feito isso, o mais interessante é que você vê essas duas meninas que são heroínas, e aí elas vão para casa, acontece alguma coisa, elas se transformam em super-heroínas e destrói a cidade inteira, e elas vão para casa. Quando chegam para casa, elas duas começam a tomar esporro dos pais. E aí, gente, é uma das coisas mais absurdas que eu vi, que eu na hora belisquei minha esposa e falei, caramba, olha isso, olha isso. O que acontece? Lembra do que eu falei do super-herói? Esse que você está vendo aí? O super-herói e a super-heroína. Quando o super-herói tira a máscara dele, com a voz de homem, tipo de Superman, é uma mulher. É uma mulher. E aí, percebe-se nitidamente que ali é uma família. Então, é incrível, é assustador, você vê isso sendo colocado assim, de uma maneira dissimulada, para que haja um entendimento às crianças, já desde pequeno, de que isso é o normal. Lembra dessa menina que ela fala como menino? Ela no final ela ganha um Miraculous, é um bichinho que ela se transforma numa super-heroína. E esse bichinho escolhe ficar com ela, e ela vira uma águia. E aí chega no final, os pais vão falar, não, você tem que devolver esse Miraculous, você tem que passar esse Miraculous adiante. E aí essa Ladybug, ela fala assim, não, ela tem que ficar com esse Miraculous porque ele escolheu ficar com ela. Olha só que interessante. A máscara daquele super-herói que fala como homem cai, ela se transforma numa mulher, ela chega próximo da outra mulher, da outra personagem, você está vendo aqui agora, ela chega próximo da outra personagem e diz assim, realmente está na hora de nós assumirmos. É exatamente isso que acontece, de assumirmos. Ela chega perto da outra mulher, traz as crianças para perto, e ali, naquela fotografia, nós temos o retrato da nova família, da nova era, do novo normal. Meus amigos, cristãos e conservadores, não deixem os seus filhos sem saber o que de fato está acontecendo no mundo hoje. Passem isso para eles. Fale com eles. A gente não estou dizendo para você proibir os seus filhos. Eu conversei com a minha filha, eu não vou te proibir de assistir. Mas tudo, eu quero que você pense que há uma lógica, há uma ideologia por trás dessas coisas. Nós estamos lutando contra um sistema gigantesco, que quer influenciar os seus filhos e quer destruir os seus filhos, destruir a família com essa agenda, com essa bandeira, né, desse grupo que a cada dia mais e mais acaba crescendo e ganhando espaço. E aí eu não consegui dormir, isso já eram 11 horas da noite, eu rolei para um lado, para o outro, vim para cá para o quarto, para outro quarto onde eu faço essas gravações. Eu comecei a estudar um pouco mais, eu comecei a lembrar de filmes que eu já estava vendo, eu já tinha me ligado nessa temática LGBT. E aí eu lembrei de um filme que, vendo junto com a família, eu falei, pô, tem coisa aí. E eu pesquisei sobre esse filme, e o que eu descobri? Isso aqui. Vocês já viram falar no Capitão Cueca, o filme Capitão Cueca? Quando eu assisti esse filme em 2016, eu falei, cara, esse menino foi feito para ser um gay. E é exatamente isso que os criadores desse conteúdo, desses livros que virou filme, demonstram para nós. Esse garoto, Capitão Cueca, ele cresce, ele vai para o futuro, como você vê aí na matéria, e ele, no futuro, tem um marido e ele tem filhos. Você consegue compreender que cenário que está sendo montado para as nossas crianças? Não é só lutar contra a DI 5668 do PSOL, junto ao SPS, STF, para colocar essa bandeira e da ideologia de gênero dentro da escola. Ela está entrando dentro das nossas casas e debaixo dos nossos olhos. E se você, pai, não educar os seus filhos, não ensinar os seus filhos, você certamente será sucumbido, será engolido. Salve, salve, gente. Eu parei aqui rapidinho na edição do vídeo, só para mostrar uma coisa para vocês.
a respeito dessa imagem aí do Capitão Cueca, essa que está aparecendo aqui. Eu quero só que você repare no seguinte, são dois amigos, certo? E eles estão no futuro. E o que aconteceu no futuro? Talvez alguma coisa os separou. E repara na cara do que está na esquerda, tá? No que está aqui na esquerda, e veja se ele está contente. E olha a cara de espanto do outro menino, que agora já é um homem. Não é estranho tudo isso? Não é complicado? Saber que tudo que foi feito, o filme, lá no início, já foi projetado para que essas duas crianças tivessem um relacionamento homoafetivo? Pense nisso. Por toda essa agenda progressista que está avançando ainda mais sobre as nossas vidas e as nossas crianças. Então, mas o que eu faço? Eu vou proibir o meu filho de vez, vou tirar ele de tudo? Não. Converse com ele. Fale com ele sobre. Até porque nós assistimos filmes e todos os nossos filmes, Os Vingadores, todos eles têm temáticas LGBT, tem uma mensagem ali, tem uma lacração, é do feminismo, é dos gays, é de uma causa de minorias. Então sempre vai ter uma lacração. O que eu falo para vocês é ensinar os seus filhos a aprender a filtrar essas situações, a mostrar para eles que isso não é normal, isso não pode ser tratado como comum. Isso precisa ser ensinado aos seus filhos. E aí, Elsa é gay? Esse é um assunto que foi muito discutido e ainda continua sendo discutido. Tá? Veja porque a Disney não fez a revelação de Frozen 2. Ou seja, há um grupo que se manifestou na internet, e esse grupo a gente já sabe qual é, o grupo da ideologia de gênero, o grupo LGBT, que se levantou e levantou uma bandeira para pressionar a Disney de que a Frozen, né, ela é um personagem gay. E eles estão insistentemente pedindo para que a Disney faça com que a Frozen saia do armário. Meus amigos, a Frozen é um personagem de um universo infantil para crianças e há uma agenda terrorista desse movimento LGBT para fazer com que as nossas crianças sejam expostas a esse conteúdo que para nós, cristãos, conservadores, não pode ser tratado como comum, normal. Há uma série de coisas acontecendo à nossa volta e você precisa passar isso para os seus filhos. Isso eu peço, assista Capitão Cueca, Miraculous, né? Esse filme tá aí na Telecine, deve estar rodando aí já. Assista e você vai entender o que eu tô falando. E tem um outro desenho também, Cegonhas, a história que não te contaram. Assista esse filme também e você vai ver que lá no finalzinho, quando as cegonhas começam a entregar os filhos do céu, elas entregam também para uma dupla, né, de homens e uma dupla de mulheres, cada um deles recebendo uma criança para que eles possam cuidar. É uma maneira muito rápida, eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem, mas é muito rápido esse take, você quase não consegue perceber, mas isso acontece. Então os seus filhos, os nossos filhos, estão sendo expostos a uma agenda global, a uma agenda dos Illuminati, a uma agenda que está fixado na nova era e nós não podemos aceitar isso. Você pai, você mãe, é a resistência contra esse sistema. Ou você ensina os seus filhos e começa a mudar a mente deles, trazer para vocês, ou você vai entregá-los de vez a esse sistema e quando você perceber, já será tarde demais. Um grande abraço para você, Deus abençoe e até o próximo.